A pura verdade do Senhor é que é expressa, é que é falada em nosso meio. Nós cremos que o Senhor tem a preeminência, Pai. O Senhor tem sempre o primeiro lugar. Nós reconhecemos isto. Reconhecemos que Tu tens trabalhado na terra desde os primórdios tempos e agora a Sua obra chega no final. O epílogo de toda a Tua história nós já estamos lendo e até mesmo vivendo, Pai. Chegamos no fim do caminho. E agora é o tempo da manifestação das cores. Agora sim é que provaremos quem somos, ou se somos ou não somos chamados e escolhidos do Senhor. Porque agora é que é exigido tudo que o Senhor tem declarado em Sua palavra. É o tempo do sinal, é o tempo da separação, é o tempo do abandono de todas as coisas do mundo, como é o tempo de abraçar todas as coisas do Senhor. É o tempo de deixar a frieza, a formalidade, a apatia religiosa. É o momento de entrarmos no Espírito do Senhor, no calor do Teu Espírito, Pai, na revelação da Sua palavra. E é o que nós queremos. É por isto que estamos aqui, batalhando por esta fé que uma vez foi dada aos santos. É esta fé que nós queremos. E estamos buscando, Pai. E com certeza vamos alcançar. Muito obrigado por estarmos aqui na casa do Senhor. Aceite nossos cânticos, nossos louvores entoados a Ti. Fazemos o melhor que nós sabemos. Queremos utilizar tudo, como diz a Tua palavra, tudo louva ao Senhor. Tudo que tem fôlego, e também o que não tem, porque o Senhor mandou as rochas, as montanhas, os cedros te louvar. Tudo tem que te louvar, Pai, porque o Senhor é digno do louvor. Por isso, muito obrigado. Mais uma vez nos colocamos aos Teus cuidados, aos Teus serviços, e pedimos que aceite a nossa adoração, o nosso louvor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Na graça e na paz do Senhor. Boa noite, Belo Horizonte. Irmão Gedalias, conectado conosco via internet, com certeza, nos prestigiando mais uma vez por nós, junto conosco, adorarmos ao Senhor. Boa noite a todos os internautas, todos que estão ligados conosco via internet, e sabemos de muitos irmãos que estão aí ligados conosco. Que Deus abençoe, que Deus recompense e ajude a cada um deles. Nosso propósito é o de adorar ao Senhor, e com certeza estamos pedindo a Deus que receba esse nosso louvor, essa nossa adoração. Dando continuidade à mensagem do sinal, eu quero ler o capítulo 12 de Êxodo. E eu vou ler hoje a partir do versículo 1, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo:
Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, ou das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e com a sua fressura, e nada deles deixarei até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Pai amado, isto aconteceu há muito tempo atrás. Nós conhecemos isto pela história, pelo relato, que os teus profetas, teus servos, os apóstolos, escreveram e chegaram até nós através da tradução. O Senhor falou estas coisas há muito tempo atrás. E como elas permanecem tão vivas, tão atuais. O homem moderniza, a sociedade moderniza, as igrejas modernizam, mas o Senhor permanece o mesmo sempre. Não muda. E nem tem sombra de variação a palavra do Senhor. É viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ainda hoje, esse sinal é requerido de uma forma diferente, mas é o mesmo sinal. E nós estamos buscando ver como aplicá-lo, como expô-lo na nossa vida, para que a morte que está sondando o planeta não venha sobre nós, sobre os primogênitos do Senhor.
porque tu vendes o sangue, passará por cima de nós. É certo que a química, aquele sangue natural, esvaiu-se das veias de Jesus Cristo no Calvário, molhando a cruz, a terra. Mas a vida que estava naquele sangue não retornou para ti, porque tem que vir sobre nós. A vida de um animal natural voltava para ti. E o pecador tinha que fazer outro sacrifício. Mas a vida do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está sobre nós. E por isso o sacrifício é único. Não há necessidade de mais sacrifício. Apenas acreditar no sangue do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esta tremenda revelação. Te somos gratos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos, por favor. Eu já li para vocês inúmeras vezes o profeta dizer que esta mensagem, o sinal, é a mensagem mais sobressaliente do seu ministério. E a única maneira pela qual nós conseguimos chegar a ela tem que ser pela fé. Ou seja, acreditar verdadeiramente que esse sacrifício foi feito por nós. O irmão Branham disse que foi no entardecer, vocês viram na Bíblia, que o sinal foi aplicado porque o anoitecer traria com ele a morte. E é no entardecer da era em que se é exigido novamente a aplicação do sinal. Não foi em nenhum outro tempo anterior. Não foi requerido das outras eras o mesmo que é requerido de nós. A nós foi requerido algo mais profundo, porque é o entardecer da era, o entardecer do tempo, do Evangelho. O profeta chega a dizer que é o entardecer da igreja, o entardecer para ele próprio, o entardecer para a sua mensagem e o entardecer da era, do Evangelho. O próprio Evangelho chega ao seu final, ao clímax final. Se falará ainda de um Evangelho, mas não o bíblico, não o Evangelho apostólico. Eles criarão seu próprio sistema religioso, omitindo ou acrescentando as suas interpretações acerca do que foi e do que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E você pode ver que eles omitem o máximo possível a respeito da própria salvação, ressurreição e vinda do Senhor Jesus Cristo. Este é o tempo do entardecer. E como o sinal no tempo do Egito era para escapar de um anjo da morte natural, que vinha para matar o primogênito de cada casa, seja de animais, pássaros e até do ser humano, o sinal fazia com que eles escapassem da morte natural. E o profeta disse que a morte natural não significa tanto. Mas hoje, o sinal nos livra da morte espiritual.
E é a pior morte que tem, é a morte espiritual. Porque ela significa a segunda morte. Esta primeira morte, essa morte do corpo, nós ainda estamos sujeitos. E muitos passarão por esta morte. E haverá um grupo, ainda que pequeno, que não passará pela morte, porque será transformado num abrir e fechar de olhos. E bem-aventurado é aquele que não tem parte na segunda morte, que é a morte espiritual. E esta morte espiritual, depois que ela penetra num ser humano, ele pode não sentir. A pessoa possivelmente não sente a segunda morte. E, no entanto, ela é bem parecida com a primeira. A pessoa vai esfriando, vai enfraquecendo. Seu corpo vai enfraquecendo. Ele vai perdendo a sua saúde. Ele vai sentindo dores, fraquezas, até ele ser hospitalizado e morrer. A morte espiritual, ela é semelhante, embora não perceptível. Mas a pessoa pode notar como que ele começa a distanciar-se de Deus. Como que ele começa a se sentir frio, distante, sem prazer nas coisas de Deus, sem obediência ao que é. Ele pode ouvir a palavra, ouvir sempre, e ele nunca vai obedecer. Porque morreu, ou está morrendo. A fé vem pelo ouvir. E se a pessoa ouve e não adquire fé, é porque, na verdade, ele não tem ouvidos para ouvir. E com isso ele está morrendo, se ele não ouve, se ele não atende ao chamado de Deus. Se ele não atende às instruções de Deus, ele morre. E o profeta disse: ele nunca mais voltará à vida outra vez. A morte espiritual é definitiva. Aquela pessoa nunca voltará. Porque é a morte eterna. A morte física é temporária, tanto para o ímpio quanto para o pio. Tanto para o justo quanto para o injusto. Ela é temporária. Todos ressuscitarão. Todos, até mesmo o mais vil pecador vai ressuscitar. Porque ele tem que comparecer ante o trono branco. Ele tem que ser julgado por Deus. Para depois, então, entrar na segunda morte, que é a morte da alma. A destruição eterna. E dessa morte ninguém levanta mais. E o sinal, diz o profeta, o sinal para o crente neste dia é o Espírito Santo. Não é um sangue ou uma química, mas o Espírito Santo de Deus. Este é o sinal que Deus requer da igreja neste dia. Louvado seja o Senhor. Deus tem que ver. Quero que você frise bem isso. Deus tem que ver o Espírito Santo em você. Deus tem que ver o Espírito Santo em mim. Então ele é visível para Deus. Ele tem que ver em cada um de nós. Logo enquanto vem aparecendo as sombras do entardecer, e a ira está a ponto de ser derramada do alto sobre todas as nações,
ímpias. E sobre os incrédulos ímpios, sobre os que professam, porém não têm nenhuma possessão destas coisas. Há pessoas que professam ser crentes, professam ser da mensagem, mas ele não tem possessão. Ele não tem propriedade daquilo. Ele apenas diz que é da mensagem. Ele apenas diz que é de Deus. Ele apenas diz que é de Cristo. Mas ele não tem a possessão daquilo. Agora, estamos vivendo nas sombras. E a ira está a ponto para cair. Não estamos mais vivendo no sol. Estamos vivendo já na sombra da noite. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. As sombras da noite. O profeta diz: estamos vivendo nas sombras, e a ira está a ponto de cair. E Deus está requerendo um sinal. E isto sendo que você mesmo haja recebido o seu sinal. O Espírito Santo. Aleluia. Essa é a única maneira. É o único sinal que Deus tomará em conta, porque é a vida literal de Jesus Cristo voltando para o crente. Olha o que o profeta está dizendo. Não é a vida parcial. Não é uma partícula. É a vida literal de Jesus Cristo voltando para o crente. A vida do animal não podia voltar. E por isso o sangue tinha que ser aplicado na viga de cima da porta, para que todo aquele que passasse em frente daquela casa soubesse que havia um sinal de sangue naquela entrada. O sinal de que um animal havia morrido naquela casa. Amém. Um sinal de que um animal tinha morrido ali, porque o seu sangue estava exposto do lado de fora. Assim tem que ser com cada crente selado com o Espírito Santo. Hoje em dia, o sinal que o sangue derramado do Cordeiro, isto é, aquela vida que estava no Cordeiro, tem voltado e lhe tem selado publicamente, para que todo aquele que vê você, ou que ele fale na rua, possa saber que o sangue tem sido aplicado e que o sinal da vida que estava no sangue está sobre ele. E então estás seguro de que não receberás a ira que está caindo. Somente isto servirá. Nada mais. Ser membro de alguma igreja não servirá. Não, Senhor. A vida do animal não podia voltar sobre o crente porque era um animal. E somente falava de um positivo, de um que vinha, de um que tinha que morrer. Este é o único requisito. Tem que morrer. E o substituto, a vida, Jesus Cristo, tem que entrar em você. E isso é o Espírito Santo, o sinal de Deus de que você tem aceitado o sangue do seu Filho Jesus Cristo.
Você diz, eu aceitei o sangue do Senhor Jesus Cristo. É mesmo? Sim. Eu aceitei. Onde está a vida de Jesus Cristo em você? Ele disse, as obras que eu faço, vós também as fareis, e fareis maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Isso quer dizer, e vocês ficarão com o meu espírito, com a minha obra nas suas mãos. Então ele diz, nos dias de Lutero, de Wesley, eles foram ensinados a crer na química do sangue. É por isso que nos pentecostais, você ouvia sempre a expressão dizer, o sangue de Jesus tem poder. Mas isso já passou. Já passou. Você não é mais ensinado a crer na química, no poder do sangue, da química do sangue. Hoje, o sangue de Jesus não tem poder. Ele é o poder em você. Porque a vida que estava naquele sangue, não está mais no sangue. Ela está no crente. Você é a vida do sangue. Você é a célula do sangue. Porque a célula do sangue está em você. É muito pesado isto, mas eu quero ir profundo para você ver. Porque graças a Deus nós vimos que vamos ter uma ajudazinha aí, juntos com o profeta, nós vamos chegar nisso. Sozinho não damos conta, mas junto com ele nós damos conta. Por isso estou esperando o retorno dele. E nós vamos lutando até lá. E mostrando o que tem que ser. Aonde temos que chegar. E lutar por isto. Clamar por isto. Porque a única forma que receberemos isto é clamando por isto. É desejando isto. É em nós. Não é conformando com este mundo. Mas desejando. O verdadeiro eleito de Deus, ele vai desejar ser como Cristo. Então, sobre Lutero, Wesley e etc., não foi requerido isso que está sendo requerido de nós. Porque Deus prometeu que teria esta noiva, e alguém estará ali naquele dia. Eu não sei quem serão, porém alguém a receberá. Eu sou responsável por uma só coisa, e isto é pregar a verdade. Cuidar da semente predestinada é negócio de Deus. Todos estarão ali juntos um com o outro, a era da água, a era do sangue, e agora a era do sinal do Espírito Santo. Recordem que Israel veio através de muitas coisas, porém foi na tarde quando o sinal foi requerido. Não foi pela manhã, nem na preparação dos 14 dias, porém por quanto guardava o cordeiro. Israel sabia que algo vinha. Assim também soube Lutero que algo vinha. Wesley soube também, Finney, Knox, Calvino, porém agora aqui está. Eles souberam que chegaria o dia quando a coluna de fogo regressaria à igreja. Souberam que viria o tempo quando estas coisas sucederiam. Porém, não viveram para experimentá-lo. Sem dúvida, o anteciparam. Israel soube que algo vinha, porém foi no tempo da tarde, quando o sangue do cordeiro, o sinal, foi colocado sobre a porta. Não há, irmãos, nenhuma pessoa na terra hoje que é inexcusável. Porque jornais, tanto escrito quanto falado e telesivo, estão declarando abertamente que o nosso planeta está necessitando de socorro.
é a expressão científica. Eles não estão entendendo a mudança que está vindo sobre a natureza. Este é o tempo do entardecer. Então é o tempo de aplicar o sinal. Tempo de expor o sinal. E o sinal, repetidas vezes o profeta disse, é o Espírito Santo. Vê você, diz ele, o sinal estava exposto. O que tenho, isto te dou, disse Pedro. O que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele estava expondo o sinal. A era primitiva, ela expôs o sinal. Pedro chegou, o coxo pediu dinheiro, ele disse, diz assim, e disse Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Vê você, o profeta diz, o sinal estava exposto. Mas o que tenho te dou, o que eu tenho te dou. Vendo um pobre irmão coxo ali na rua, e eles com a mesma vida que estava em Cristo. Mas o que tenho, mas o que eu tenho, em meu nome expulsarão demônios, não é eu expulsarei, mas vós expulsareis. Se disseres a este monte, não disse eu disser, irmão, a hora está à mão quando o sinal necessita de ser exposto. Havemos e sabemos que estamos perto do fim. Tem havido toda classe de mensagens para mostrar sinais e maravilhas. Porém, agora voltemos para ver o que é que tem que fazer a igreja. Vimos sinais, coxos andaram, cegos enxergaram, mortos ressuscitaram, são os milagres. O mensageiro fez isto. E é óbvio, todos leem a mensagem e se emocionam, vendo o que o mensageiro fez. Se emocionam vendo o filme e dizem, irmão, que maravilha, me senti tão bem vendo o profeta lá, esses show da fé e etc. Aí, Fogueira Santa não estão com nada. Quando eu vejo o profeta lá revelando o segredo do coração e etc, e etc, e etc. Muito bom, irmão. Mas você tem que fazer o mesmo. Você tem que ter o mesmo sinal. Você tem que ter a mesma vida. O profeta mostrou que Jesus Cristo andava em 2 pés. Ele era Deus em 2 pés. Como é emocionante falar isso. Irmão Branham era Deus em 2 pés. Pega o livro do irmão Telly Osborne, lê e diz assim, irmão Telly Osborne diz aqui que Deus cruzou o meu caminho outra vez na vida de William Branham. Isso é grande novidade. Se Deus cruzou o caminho através de William Branham, acabou Deus porque William Branham morreu em 65. E Deus tem que continuar andando na terra. Deus tem que continuar cruzando o nosso caminho de novo. E como ficamos? Então Deus tem que estar de novo em 2 pés. Temos que chegar a isto. Estamos a caminho disto. Alguém manifestará isto para poder provar que é verdade e é para nós hoje. Isso não pode ficar na história. Já fazem 40 anos que o irmão Branham já faleceu. E isso não pode ficar com o William Branham na história. Temos que levantá-lo da história.
temos que erguer a mensagem de novo nesse dia. Temos que vivificar esta mensagem outra vez. Temos que provar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não posso ficar com o que Pedro fez. Eu não posso ficar com o que Paulo fez. Eu não posso ficar com o que o irmão Brana fez. Eu tenho que ficar com o que Deus continua fazendo hoje. Deus tem que ter um homem, Deus tem que ter uma mulher, Deus tem que ter alguém que manifeste a sua palavra hoje. E que seja ele andando em dois pés outra vez. E que alguém possa dizer: eu soube que ele andou com Jesus. É isso que falaram de Pedro. Eu soube que ele andou com Jesus. Nós falamos assim, Pedro, a sombra de Pedro curava. Não, eu não acredito. Nunca acreditei. Isso é força de expressão. Era Deus que curava através da sombra de Pedro. Porque a sombra de Pedro era Jesus Cristo. Pedro estava andando ali e Jesus junto com ele. Aonde Pedro andava, Jesus estava colado nele, dentro dele, agarrado nele, preso nele, selado nele. Por isso, quando alguém passou por ali, aquele homem tinha andado com Deus. Quando Deus foi lá em Cornélio, apareceu para Cornélio, mostrou a palavra para Cornélio, imediatamente Deus foi lá com Pedro e disse assim, vai lá naquele homem. Eu já toquei lá, agora você vai lá. E foi assim. Então o profeta diz assim: o Espírito Santo é nossa identificação. É o que identifica a nós como cristãos. Não é o ser membro de tal ou qual igreja. Não é nosso entendimento da Bíblia. O que em verdade conta não é quanto você sabe da Bíblia, mas o quanto você sabe acerca do autor da Bíblia. E até que grau o autor da Bíblia vive em você. O que você mostra ao mundo não é sua própria vida, porque você se considera morto. Romanos 6,11. E o sinal é o que vive em você, não é a sua própria vida, mas é Ele. Paulo disse, a vida que agora vivo, na carne. Gálatas 2,20. Ele vivia uma vida diferente do que vivia antes. Mas Cristo vive em mim. Aí está o sinal de identificação que Deus requer. Identificado com o nosso sacrifício, a vida de nosso Senhor, nosso Salvador em nós, o Espírito Santo. E isto é um sinal positivo. Não pode haver outro sinal. É por isso que a pessoa vai dizer assim, que você é impossível receber isto. É impossível ser Jesus Cristo hoje. Vê, irmão Manel, quando eu dizia, o irmão Brana é Cristo, nós nos escandalizamos na época, né? Foi difícil para mim pregar isto. E agora, nós temos que ser Cristo também. Senão não vamos. O irmão Brana era o ungido de Deus, um profeta de Deus, um ungido do Senhor, mas eu também tenho que ser. Foi um homem ungido. Agora tem que ser um povo ungido.
E o sinal positivo de Jesus Cristo. Alguém tem que chegar a isso. Agora, não chegará a isso sem separação total da incredulidade. Um homem chegará a um ponto em que as pessoas não entenderão, pensarão que ele está querendo ser santo demais, e muitos não entenderão. Mas alguém terá que ter uma vida separada para mostrar que é possível ser Jesus Cristo nesta era em que vivemos. Irmãos, e isto está chegando para nós. E um verdadeiro cristão, quando ele se manifestar, ele não quererá nenhuma adoração, irmão. Ele não vai dizer que é o Henry aí, ó, o Henry Cristo. Isso aí é tonteria. Mas a vida dele vai provar que Jesus Cristo está vivo hoje. Isso não fará maior ou menor de quem quer que seja. Isto apenas provará que o sinal é possível de ser aplicado. O profeta diz assim, ai. Se você simplesmente pudesse captar isso, o pensamento. Se eu tivesse o poder do vocabulário neste dia, para expressar e colocar em sua alma o que está por dentro, sua alma que está por dentro, não seus ouvidos, mas lá na sua alma, então você poderia ver a garantia disso. Que garantia quando você sabe que o sinal está sendo moldado dentro de você. E além do mais, deixa a gente tão tranquilo. Que tal se você houvesse cometido algum crime? E houvesse de lhe julgar num tribunal. Tribunal Federal você vai ser julgado. E você sabe que se lhe encontram culpado, então você morrerá. Seja por meio da cadeira elétrica, ou da câmara de gás, ou a forca. Depende do castigo. Você bem sabe que é culpado. E que tem que morrer se não obtiver algum bom advogado para representar-lhe que possa te livrar da condenação. Você desejaria obter a ajuda do melhor advogado. Quando você está encrencado, você pensa assim, quem é o melhor advogado? Você conhece um bom advogado? É assim que fala. Você conhece um bom advogado? Porque advogado tem muito, mas eu quero um bom advogado. Olha, tem um que tem muita experiência, tem muitas causas ganhas. Ele conhece mesmo a lei. Ele conhece os caminhos para poder interpretar a lei. E ele tem bom argumento, bom orador. Então, tendo este advogado, você se sentiria muito mais tranquilo. Porém, ainda restariam algumas pequenas dúvidas quanto a se este advogado poderia ou não mudar a mente do juiz e do jurado. Porque o promotor também tem muitos promotores bons. Você já assistiu um júri? Quando o promotor fala, o promotor tem 2 horas para falar, geralmente, ou mais tempo, mas um exemplo. Né? E o promotor, então, vai pegar a vida daquele sujeito e vai descascar ela, e vai colocá-la publicamente diante de você e falar tudo de errado que aquela pessoa é. Se ele tem uma família mais ou menos lá, escambada, ele pega a linhagem, a família dele e vai embora. E você termina de ouvir o promotor e fala assim, tem que matar esse cara. Aí a pouco o advogado entra, costura daqui, costura dali, começa a falar daqui, começa a falar dali. Aí a pouco começa a mostrar que ele é defeituoso, mas tem suas virtudes. E começa a dizer alguma coisa a respeito dele, por que ele fez aquilo.
e a razão, e por quê, e aquilo outro e tal, e daí a pouco você está chorando, diz assim, coitadinho, tem que perdoar ele. É desse jeito num júri. E o juiz tem que ficar ali escutando os dois lados e fazer o seu julgamento. O jurado fica ali, o juiz tem que dar a sentença, e o jurado fica ali. Aí o juiz vai... Você se poria a pensar se este advogado tão sábio e tão instruído na lei poderia mudar as coisas. Se ele poderia defender seu caso e provar que você merece viver. Porém, em vista de toda a sua autoridade, o discurso tão eloquente que ele faria, e a impressão que ele faria, e a impressão que ele teria para com o jurado e com o juiz, você, ainda que estivesse um pouco mais tranquilo, ainda haveria uma pergunta em sua mente assentado na cadeira do réu. Será que ele vai conseguir convencer o jurado e o juiz? O réu, ele escuta o acusador e diz, estou morto. Ele fica olhando para o semblante dos jurados assim, pai. Eu estou morto. Será que ele vai conseguir? Isso é num julgamento natural, normal. Porém, no nosso caso, o juiz é também o nosso advogado. Deus se fez homem. Não há nenhum outro advogado que possa fazer isso. Não poderemos encontrar um. Moisés e a lei, nem tampouco os profetas, nenhum poderia livrar-nos. Então o juiz se fez o jurado, o juiz se fez o advogado, e depois se assentou como juiz, e tomou em suas próprias mãos a justiça da sua lei, e ele mesmo pagou o preço. Aleluia. Oh, quanto mais seguros poderíamos estar. Logo ele mandou de novo sobre nós a sua vida, como testemunho que o tem aceitado. Que segurança! Que segurança! Sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva para o céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Vê, rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele foi nosso juiz, nosso jurado e também nosso advogado. Ele defendeu o nosso caso. Fomos encontrados culpados por sua própria lei. Porém, logo ele mesmo veio e tomou o lugar da pessoa, do culpado que estava no santuário. Ele levou o pecado sobre si mesmo, morreu, pagou o preço, derramando o seu sangue, logo mandou o seu próprio sinal, sua própria vida. Então tudo fica perfeitamente concluído. O caso está despedido. Já não há pecado para o crente. Oh Deus, tenha misericórdia. Se a gente não pode ver isto,
o caso já foi encerrado. Como pode haver julgamento se o caso, o processo está arquivado? Processo contra Inereu Vieira Lopes. Está aqui. Meritíssimo. Consta aqui que o processo está arquivado. Alguém pagou o preço do pecado dele. Não tem julgamento. A noiva não passa pelo julgamento, porque ele já passou pelo julgamento por mim. Ele foi julgado por mim. Ele foi condenado por mim. Mais do que isso, irmão, ele ressuscitou por mim e enviou o seu Espírito para mim. E eu estou te provando, eu tenho Jesus Cristo em mim. Oh Deus, tenha misericórdia. Se a gente não pode ver isso, que já o caso é dissolvido. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Com isto fica concluído o caso. Então, seguramente com um sinal aplicado, quando a morte começar a tocar na porta, não terá nenhum domínio. Você tem o sinal. Você tem Jesus Cristo. Embate, a morte, pode ir embora, eu tenho a vida. Quem é você? Sou batista, então eu vou entrar. Quem é você? Sou Jesus Cristo. Ah, esse me derrotou. Você tem que ser Jesus ou você vai morrer. O irmão Brana diz em outras mensagens, mas ele diz, vocês já me viram ler, ele diz, Deus só vê o seu Filho Jesus Cristo. Quantos são filhos de Deus aqui? Mas como? Mas como? Se Deus só tem um filho. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. E Deus só vê o seu Filho. Deus declarou, este é o meu Filho amado, em quem tenho o prazer de morar. Deus só tem um Filho. Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Você tem que confessar que é um filho de Deus. Para ser filho de Deus, você só pode ser Jesus. Porque o único filho que Deus tem chama-se Jesus. Meu espírito disse assim, isso é tremendo. Como o irmão Brana diz, ele gostou disso. O irmão Brana estava pregando uma mensagem, ele disse, não há igreja santa, não há homem santo, não há mulher santa, só existe um Espírito Santo. Quando o profeta falou essa frase, ele disse, ele gostou disso. Ele continua gostando disso. Vê? A única forma de você ser de Deus é tendo Jesus Cristo em você. É sendo Jesus Cristo em você.
visível. Irmão, eu sei que é a mensagem mais difícil que eu já vi até hoje. Ser crente é muito fácil. Obedecer a um dogma, a um credo, é facílimo. O diabo está por detrás disto. Mas manifestar a verdadeira vida de Jesus Cristo na terra, aí é que está o caso. E nós temos que chegar a isto para o rapto. E não é que nós temos que chegar a isto para o rapto. Nós estamos chegando. Deus já está nos chegando. Eu vou te dizer que faltou um pouquinho assim no sábado. Para nós sairmos. Para romper o lacre. Faltou nada. Quase que nada, nada mesmo. Estava tão escancarado o poder de Deus naquele sábado à noite, o Espírito Santo derramado. O irmão Herildo estava dizendo que ele subiu pelo corredor aqui do lado, tinha várias mulheres caídas pelo corredor, no de cá tinha vários homens caídos, aqui dentro tinha várias pessoas desmaiadas. Saíram carregando as pessoas pelos braços aí, colocando lá, fazendo ficção, jogando água na testa dele para voltar. E eu vendo aquilo, eu disse, meu Deus, é hoje, é hoje. Na minha mente veio uma voz e disse assim, vai morrer gente aqui. E na hora eu ainda mandei levar o rapaz para lá, porque o rapaz estava desmaiado, os olhos dele tinham virado assim para trás. E eu olhei aquilo e disse, leva ele para fora. O ar fresco lá fora. E ele disse assim, não vai adiantar, vai começar a cair aqui. E vocês, não sei se vocês se lembram, mas eu com as mãos levantadas assim, quando eu fazia assim, fazia. E eu sentindo aquilo, quando eu soprei, fez assim, para trás. Eu disse, vai cair todo mundo. Uma multidão daquela que não sabe, se cai, irmão, é incontrolável. Não tem controle. E nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Está faltando uma coisinha, eu sei o que é, estou trabalhando nisso, e podem ficar tranquilos, a hora vai chegar, não era a hora, não tem problema, Deus nos deu uma experiência, mas está chegando. Está chegando. Está bem próximo. Ele me disse, está bem próximo. Está mais perto do que você possa imaginar. Ele está fazendo uma separação, uma mistura. Agora, como pode... o Espírito Santo é nosso sinal. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, você tem passado da morte para a vida. Agora, a vida já está em você e você não pode perecer. A Bíblia diz, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Amém. 1 João 3,9. Agora, como pode pecar tendo por dentro ao Deus impecável? Quando o homem está num Deus impecável, como pode pecar? Não importa o que tem feito, o sangue, o cobre. Ele agora já é uma nova criatura. Seus desejos e aspirações agora são celestiais, porque tem sido manifestado como um grão de trigo. Seus desejos não são os de antes. E ele expõe um sinal. Você diz, mas, pois bem, eu creio em tudo isso, irmão. E você ali ainda pecando? Não, senhor. Você tem sido enganado. Se você diz que crê nisso e continua por aí na incredulidade. Israel não podia expor nada senão um sinal. Foi dito, não saiam de debaixo do sangue. Uma vez debaixo daquele sangue estavam selados. Não deixem este lugar. Ficaram ali até
que soaram às 12 da noite, e soaram as 12 trombetas. E soaram as trombetas. Quando as trombetas soaram, e também as buzinas de chifre de carneiro, então saiu cada um com suas provisões a caminho da terra prometida. Mas eles tiveram que ficar ali até a meia-noite. E aí soou as trombetas. Aleluia. Então, quando as trombetas soaram e quando as buzinas tocaram, saiu cada um com suas provisões a caminho da terra prometida. Assim também é cada homem e mulher que está cheio do Espírito Santo. Tal pessoa está selada e livre da maldade e dano. Sua vida expõe o que ele é. Onde quer que ele caminha, seja qual for o seu negócio, seja com quem ele fale, sejam mulheres ou homens, seja o que for, ali está o sinal. Amém? Quando chega no assunto da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ali está aquele sinal. Quanto à ressurreição, ele estará ali, porque Deus lhe ressuscitará no último dia. Assim disse Jesus. Vendo eu o sangue, passarei de vós. Recorde-se, aquele sinal não fosse exposto, o pacto ficava anulado. Correto? O pacto ficava inválido. Se não havia o sinal, não havia pacto. O sinal representava o pacto. Vê? Você diz, mas porém, irmão Branham, eu sou um crente. Meus pais foram membros desta igreja. Eu tenho sido membro aqui, desde menino. Eu tenho sido membro aqui. Olhe, isto não significa nada. Não, eu sei, está certo. Mas, olha, vou dizer uma coisa. Eu não minto, não roubo, não faço isto, não faço aquilo. Isto não significa nada. Mas eu pertenço ao tabernáculo Brana. Eu faço isso e faço aquilo, eu creio em toda palavra. Bom, aqueles judeus podiam dizer, eu creio em Jeová. Se fosse certo, haveriam escutado a mensagem da hora. Tinham muitas mensagens, porém esta era a mensagem da hora. E eu creio na mensagem da hora. O profeta dizendo, o sangue, o sinal nos últimos dias. É isto que importa, o sinal. O sinal tem que ser aplicado. Deus tem que ver Jesus Cristo. Ele só vê Jesus Cristo. Se ele não vê Jesus Cristo, você morre. Ele tem que olhar assim e dizer, este é meu filho amado. É ele, esse aí é ele. Esse é meu filho amado, é ele. Porque Deus só pode ver seu filho. Ele não tem outro filho. Deus só tem um filho. E o seu nome é Jesus. Deus, quando fez o homem, ele deu uma mulher. Mas não fez outra criatura. Ele pegou do homem que ele criou, do próprio homem que ele criou, ele fez a mulher e permaneceu sendo Adão. Adão. Quando ele olhava para Eva, Adão. Ele não via outra.
Assim, é a mesma coisa. Temos que ser tirado dele. Temos que ser parte dele. Ele tem que estar dentro de nós. A natureza dele, a célula dele, a vida dele, o espírito dele tem que estar em nós. E nós não podemos ser outra coisa senão Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ele está nos caminhando, nos levando para esse nível, para esse caminho. E o mundo está ficando pequeno. O ambiente está ficando pequeno. A cidade está ficando pequena. O estado está ficando pequeno. O país vai ficar pequeno daqui a uns dias. A terra vai ficar pequena. Não haverá espaço para os filhos de Deus. A única maneira é ser recolhido. Quando a trombeta ecoar, os trovões ecoarem, as buzinas tocarem, daqui a pouco, nós vamos embora do Egito. Por isso eu disse, junta as coisas, arrume a mala. Não temos muito tempo, irmão. Estou dizendo, irmão, arrume a mala. Arrume a mala. Não preocupe muito com essa vida, não. Arrume as suas coisas, arrume a sua vida, arrume a sua mala, a sua mochila, a sua trouxa. Pega o que te pertence. Porque, prepare, à meia-noite, ouvirá-se uma voz. E à meia-noite, essa voz, como de trombeta, soará e chamará a noiva para entrar. E esse é o momento que está chegando. Eis aí o esposo, sai-lhe ao encontro. E a hora que as virgens nécias vão dizer, me dá desse azeite que vocês têm, porque minha lamparina está apagando. E as prudentes vai dizer, agora não. Houve um tempo em que eu distribuí. Houve um tempo em que eu falei pela internet. Houve um tempo em que eu distribuí CDs, distribuí fitas, distribuí DVDs. Acabou. Agora não mais. Não mais. Deus não vai permitir mais espalhar fitas e DVDs por aí para quem não quer viver, para quem não quer obedecer isso, irmão. Ele já está cortando. Poucas pessoas terão o privilégio de ter essas gravações, porque elas serão proibidas. Proibidas. Daqui a pouco eu já senti no coração, vai ser cortado. O último culto na internet ficar gravado. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. DVDs, só para quem está chorando e desesperado no altar, para guardar como reserva. Para quando não tivermos mais culto, ele ter aonde ouvir. Entra no desespero. Não vai. Deus vai locomover seus filhos de todos os lados para congregar, irmão. O diabo pegou os filhos de Deus, se é que existe alguns ainda, e espalhou, mandou eles para um lugar, para outro lugar, distante da congregação. Aí eles ficam de lá, manda o pastor, quando é que vem visitar alguém aqui? Ei, manda uma fita, manda um DVD, um CD. Onde estiver o corpo, se ajuntarão as águias. Deus vai fazê-los abandonar tudo, abandonar a propriedade, abandonar a casa, abandonar a família, onde estiver, para correr atrás da verdade, atrás da palavra.
Isso é assim diz o Senhor. Isso é assim diz o profeta, é assim diz a Bíblia. E esse momento está chegando. Não fecha a torneira. Não fecha a torneira. Não fecha a torneira. Acabou. O azeite agora é só para nós. Sábado eu vi a torneira aberta assim. Quem quisesse, eu gritei, quem quiser. Podia ser o mais ímpio que tivesse aqui. Se ele entrasse, ele recebia o Espírito Santo. Podia não preservá-lo. Não continuar com ele. Mas naquele momento só tinha poder de Deus aqui, mais nada. Então é a torneira aberta. Depois, tchum. Quando Deus quer fechar algo, ó, o irmão Brana fez o esboço de uma mensagem, sempre como eu faço assim, ó, anoto o que eu vou ler, as notações bíblicas, etc. O irmão Brana fez isso quando ele ia pregar a mensagem, o rastro da serpente. Ele deixou Tucson, lá em Arizona, e disse, eu tenho que ir para o Tabernáculo Brana, eu tenho que ir para Jeffersonville, que eu tenho que gravar essa mensagem, ela vai ser aproximadamente de 6 horas. Ele disse, eu vou mostrar o caminho da serpente, onde ela começou, onde ela atravessou, onde ela está hoje. Eu vou abrir completamente a revelação disso. Pegou o esboço dele, viajou para Jeffersonville. Teve um acidente e morreu. Qualquer um é curioso. Os amigos dele disseram, vamos pegar o que para ver o que ele ia pregar. Pega lá, irmão Billy Paul. Busca lá para nós. E procuraram. Segundo o relato de testemunhas, ele achou o rastro da serpente. Só estava o título. O resto Deus tinha apagado. Não é para falar, ninguém pode ler. Daqui uns dias a pessoa vai dizer assim, não sei o que aconteceu, rapaz. O que foi? Meus DVD não rodam mais. Põe no DVD, está lá, errou. Erro. Ah, sim. Eu já sei o que vai acontecer. Só não vai apagar o azeite da noiva. Querido Pai, ajuda-nos a conhecer a mensagem no seu espírito, não na sua letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. É como os interpretadores errôneos da mensagem interpretaram a ordem da igreja e mataram a congregação, mataram o movimento do Espírito Santo. Assim fazem com a Bíblia e com a mensagem. Mas obrigado pelo espírito da revelação, da verdadeira interpretação do que o profeta do Senhor tem falado. Pai, muito obrigado. Sela isto dentro de nós, Senhor. Que nós possamos entender isto, que o teu profeta está colocando para nós. O sinal. Estamos em busca dele. Já descobrimos o que é. E já sentimos que ele está aqui no nosso meio. É só agarrá-lo. É só pegá-lo. Porque ele é nosso. Ele veio para nós. Para a última era. Para o entardecer. E ele está aqui. Eu sinto que ele está aqui. É tão simples que as pessoas podem passar por alto. Mas não deixe escapar de você.
O sinal está aqui. O Espírito Santo está aqui. E novamente ele anda em 2 pés. Não é o vento. Não é a nuvenzinha. Não é. É um homem. Muito obrigado, Pai. Quero que tu seles o nosso coração com isto. Ajude-nos a cada um, Senhor, a manifestar isto, a expor isto, Pai. Eu preciso disto. Eu estou buscando isto, Senhor. E eu vou conseguir isto, com certeza. Com absoluta certeza, Pai. Eu vou conseguir. Aleluia, porque o Senhor quer dar. O Senhor quer dar isto. E eu quero receber isto. Nós dois queremos, Pai. O Senhor quer dar, eu quero receber. Aleluia! Glória a Deus! Se você quer, é seu. Você pode receber. É nosso. Aleluia! Glória a Deus! Pai, queremos o perdão, porque a fé perfeita está baseada nele. Por isso queremos o perdão por nós e queremos também perdoar. Em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, ajuda-nos por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em pessoa, manifestado na terra, em 2 pés. Em você. Em você. Em você. Em você. Em você. Aleluias. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu creio nisto de todo o meu coração. E eu creio que isto é para mim, Pai. É para mim isto. Eu sinto que eu estou identificado com isto. Eu vejo meu nome escrito ali na mensagem. Eu vejo meu nome escrito ali na Bíblia, Pai. Eu vejo meu nome gravado ali. E vejo o Senhor me chamando de Jesus. Jesus, Jesus. O sinal. O sinal. Eu quero o sinal. Eu quero o sinal. Eu quero o sinal. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu quero o Espírito Santo na minha vida.
Eu quero ser separado por Deus. Eu quero ser selado por Deus. Aleluias! Espírito Santo, flui em mim. Flui em mim, Espírito Santo. Transborda-me. Encha-me. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Vamos conseguir. Irmãos, nós vamos conseguir. Nós estamos no caminho. Ele já nos colocou no caminho. Nós vamos conseguir. O Espírito Santo está dizendo: nós vamos conseguir. Com a ajuda de Deus, com a ajuda profética de Deus, Ele está começando a manifestar isto. Ele já está separando alguém, mais alguém. Aleluias! Aleluias! E daqui a pouco, Jesus Cristo estará visível em nosso meio. Nada nos impedirá. Já deixamos religiões, já deixamos igrejas para trás, grupos da mensagem para trás, formalidade, mordidão da mensagem, já deixamos para trás. Não basta ser membro da igreja da mensagem. Já descobrimos que não. Temos que ser algo mais do que isto. Isto é algo especial. Não será dado a todo mundo. Nem todo mundo verá. Poucos crentes receberão isto. Haverá um novo Pentecostes. Haverá uma nova descida coletiva do Espírito Santo. Um grupo nesses últimos dias vai ser selado. E a vida de Jesus Cristo vai ser visível neles. E eles ficarão debaixo do sinal, até serem revestidos do poder, até a trombeta soar. Deus está nos separando para isto. Eu sei qual é o próximo passo. E Deus está nos preparando para dar esse próximo passo. E eu sei que ao dar esse próximo passo não há retorno. Não há retorno. É por isso que eu estou batendo a vara para ver o fundo deste rio. Porque eu tenho que atravessar junto com você. Eu tenho que ir para o outro lado junto com você. E eu não quero que você se afogue. Por isso eu vou na frente. Eu vou na frente.
isso que eu estava dizendo para vocês. Estou indo. Eu estou indo. Se vocês não vão, eu vou. É isto. Eu estou indo, irmãos. Estou indo. Vai ser surpresa para muitos, escândalos para outros, desespero para outros. Não estou me referindo à minha morte natural. Não, a morte para este mundo. Temos escutado a mensagem por muito tempo. Agora é hora de voar. Pai, nada mais posso dizer, Senhor. Ajuda-nos a entender estas coisas, a desesperar por estas coisas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.